Pode falar. Deputada Keiko Ota, PSB São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente eu quero agradecer o nobre deputado Paulão pela gentileza de ter cedido o tempo para que eu pudesse me pronunciar no dia de hoje. Minha fala nessa tribuna, mais uma vez, será dedicada a tratar de um tema que é muito caro. Um tema que, infelizmente, assombra a vida de muitas famílias. Um tema que, infelizmente, coloca o Brasil numa situação muito ruim frente às outras nações. Um tema que, infelizmente, nos causa vergonha, sofrimento e revolta ao povo brasileiro. Falo da violência, da sensação de impunidade que se faz presente no dia a dia das pessoas. Hoje estamos realizando no auditório Nereu Ramos o 2º Seminário Nacional dos Direitos Humanos das Vítimas de Violência. Mas, na minha opinião, o dia de hoje vai muito além do seminário. O dia de hoje é de luta para nós, famílias vítimas de violência. Quero dar destaque especial para 4 mulheres, aliás, hoje estão aqui comigo, né? São mães especiais, mulheres especiais. A Tânia, a Marta e a Adriana e a Sandra Domingues. São 3 mulheres guerreiras. A Tânia é a irmã do jornalista Tim Lopes, que foi torturado e morto por traficantes na favela da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, em junho de 2002, quando fazia uma reportagem investigativa sobre bailes funk financiado pelo tráfico no Complexo do Alemão. A Marta é a mãe da Bianca Consoli, que foi morta em setembro de 2011 no Parque São Rafael, na capital de São Paulo. A jovem de 19 anos foi encontrada morta pela mãe dentro de sua própria casa. O cunhado da vítima, Sandro Dota, foi preso e indiciado pelo homicídio. Adriana é a mãe da Luísa Paula, que tinha apenas 14 anos e foi uma das 12 vítimas do assassino Wellington de Oliveira no tão sofrido massacre na Escola Municipal do Tássio da Silveira, no Realengo, Rio de Janeiro, em abril de 2011. A Sandra Domingues é uma batalhadora. Não teve nenhuma violência dentro de casa, mas ela tem uma ONG que se chama Justiça que se Busca. Precisamos ter um olhar mais sensível no atendimento às famílias vítimas de violência. Gostaria de aproveitar o tempo que tenho disponível nessa tribuna hoje para fazer um apelo à presidenta Dilma Rousseff, ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, à ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, e os meus colegas do Parlamento. Precisamos realmente ter um olhar mais sensível a essa causa. Os direitos humanos precisam dedicar atenção especial aos lares que ficam destruturados ao perderem um ente querido para a violência. Infelizmente, a violência está no 4 cantos do Brasil. Cada minuto tem uma mãe e uma família chorando pelo ente querido. Nós não aguentamos mais, precisamos dar um basta. Como boa parcela das senhoras e dos senhores deve saber, eu sou a mãe do Ives Ota, meu querido filho que foi sequestrado e brutalmente assassinado aos 8 anos de idade. Já se passaram 16 anos dessa terrível tragédia. Desde então, passei a militar junto aos movimentos de justiça e paz desse país. Isso tem feito com que eu superasse a dor cotidiana de não ter mais o Ives ao meu lado. Isso é que faz com que eu esteja aqui no dia a dia. Meu mandato parlamentar
representa a possibilidade de dar vez e voz às milhares de famílias vítimas de violência que não conseguem externar o seu sofrimento pela perda do seu ente querido. Ao longo desses 16 anos em que não convivo mais com meu querido filho, posso garantir que minha indignação contra a violência e a impunidade só fizeram aumentar a minha luta por paz, justiça e direitos humanos para todos. Por isso, sou bem categórica. Precisamos realmente de dar um basta a essa situação. Não podemos mais permitir que a vida humana se torne apenas mais um número nas tristes estatísticas de homicídios. Não podemos mais deixar nossos filhos, nossos netos, nossas famílias refém da brutal onda de violência que assola nossas cidades. Estamos muito próximos do início da Copa do Mundo. As atenções do mundo inteiro já estão voltadas a nós. Esse é o momento de mudarmos esse jogo, em que constantemente perdemos, muitas vezes por goleada, para a criminalidade e a violência. Minhas senhoras e meus senhores, o Brasil ocupa atualmente a 7ª posição no ranking mundial de homicídio. Isso significa dizer que cada 100 mil brasileiros, o crime faz 27,4 vítimas. Se formos pensar nos nossos jovens de 14 a 25 anos, esses números aumentam para 54,8 vítimas. No que se refere ao homicídio, ficamos atrás apenas de El Salvador, Ilhas Virgem, Trinidade, Venezuela, Colômbia e Guatemala. Os homicídios envolvendo jovem mostra que nossa taxa é 500 vezes maior do que a do Hong Kong, 273 vezes maior do que da Inglaterra e do Japão, e 137 vezes maior que a da Alemanha e da Austrália. Não faz tanto tempo assim, na década de 1990, ocupamos a segunda colocação nesse ranking, perdendo apenas da Venezuela. Isso não significa que a violência no Brasil diminuiu, mas sim que houve aumento desse tipo de ocorrência em outros países. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que a taxa de homicídio do nosso país teve um acréscimo de 7,6%, e o Estado de São Paulo foi um dos responsáveis pelo crescimento desse número. O índice, que vinha caindo desde 2000, apresentou uma elevação de 14% no ano passado. O anuário aponta ainda que os crimes contra o patrimônio permaneceram altos. Em 2012, foram registrados 556 mil casos de roubos às residências, veículos, bancos e comércio. Fica claro, minhas senhoras e meus senhores, que vivemos a cultura de violência no Brasil. Infelizmente, há o costume de se solucionar os conflitos com a morte. Levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostra que grande parte dos homicídios brasileiros é cometido por motivos fúteis e por impulso. Relatório do Conselho Nacional de Justiça identificou cerca de 150 mil inquéritos por homicídio dolosos, quanto à intenção de matar antes de 2007. Após a realização de mutirão ao longo de um ano, foram encaminhados à Justiça apenas 6,1% dos casos. Estima-se que somente 4% dos responsáveis por esses homicídios cumpram pena em regime fechado. Será que essa imagem que queremos passar para os turistas em plena Copa do Mundo? Será que é essa a herança que queremos passar para os nossos filhos e netos? Não podemos seguir em frente dessa maneira. Precisamos elevar as penalidades para os infratores. Nesse sentido, defendo o aumento de
para 10 anos da pena mínima para os crimes de homicídio simples, apenas em que não há agravante. Da mesma forma, defendo também a punição mínima para homicídio qualificado quando há agravante, de 12 para 16 anos de reclusão. O aumento nessas duas penalidades transformei em um projeto de lei, PL 3.565/2012, que se encontra em condições de ser incluso na pauta de votação em plenário. Essas mudanças visam ajustar nossa legislação penal e de outros países, como Itália, Portugal, Argentina, onde as leis são mais severas no combate à criminalidade e à violência. Outra proposta de minha autoria, que também se encontra em condições de ser incorporada à pauta de votação, é o PL 2839/2011, que confere prioridade ao julgamento de crimes hediondos. Cumpre destacar que esses dois projetos não representam uma ideia exclusiva minha. Pelo contrário, eles estendem ao pedido de vários movimentos sociais e ONGs que atuam em defesa das vítimas de violência. Minhas senhoras e meus senhores, na condição de presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Vítimas de Violência, enfatizo que precisamos revisar urgentemente o nosso Código Penal. Participei e continuo participando de maneira bastante ativa da campanha nacional pelo fim da impunidade. Essa iniciativa, organizada pela União em Defesa das Vítimas de Violência, consiste em um abaixo-assinado que pede leis mais duras aos crimes contra a vida, previsto na proposta de Código Penal que se encontra em análise no Congresso Nacional. Pude acompanhar também as reuniões da Comissão de Juristas, que elaborou um novo texto. Por isso, sei reconhecer os avanços que foram traduzidos por essa comissão. Porém, da mesma maneira, sou bastante categórica em afirmar que precisamos realizar ajuste nessas propostas. Caso contrário, teremos um Código Penal muito aquém do que espera para uma legislação que realmente combata definitivamente a violência, a criminalidade e a impunidade. O abaixo-assinado, que tem o meu endosso, ultrapassou a quantidade de adesões inicialmente prevista pelos organizados. São mais de 110 mil assinaturas atualmente. É a campanha pelo fim da impunidade. Ela continua angariando mais apoio, já que temos de sensibilizar os senadores e os demais deputados federais a promoverem as mudanças que fizerem necessário no texto. No que se depender de mim, vamos nos empenhar ao máximo para realizarmos esses ajustes. Para encerrar minha fala, quero lembrar que eu disse agora há pouco, vivemos, infelizmente, uma cultura da violência. Temos de mudar urgentemente esse quadro e incentivar cada vez mais a cultura da paz. Uma cultura da paz que promova a solidariedade e a fraternidade entre as pessoas. Uma cultura de paz que sirva para fortalecer a cidadania. Uma cultura de paz que traga esperanças em um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Uma cultura de paz que torne a escola o espaço privilegiado para o desenvolvimento de nossas crianças e jovens, preparando-os em cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo. Uma cultura de paz que recupere realmente o papel da família como polo irradiador de valores éticos e da cidadania. Uma cultura de paz que permita acabar de vez com a violência, a criminalidade e a impunidade. Uma cultura de paz, presidente, que transforme em realidade a esperança de vivermos em um país mais fraterno e justo, livre de todas as mazelas que nos assolam no nosso dia a dia. Meu muito obrigada.